Eu Nintendo Switch há quase um ano. Fiz um vídeo unboxing, tá aí no canal, tá? Vai lá, dá uma olhadinha, dá uma força lá pra nós. E eu até ia postar esse vídeo antes, mas eu queria testar ele um pouco, sabe como é que é? Mentira, eu só sou preguiçoso. Mas enfim, muitos dias de preguiça depois eu finalmente vou falar sobre. E bom, todo mundo sabe, tá vindo aí o Switch 2. Provavelmente no final desse ano. A gente não sabe, é rumor, mas provavelmente no final desse ano. E aí, compro ou não compro o Switch, hein? Socorro, o que eu faço? Véi, você tá esperando o quê? Não, é sério, você tá esperando o quê? O novo vai chegar por uns 4 mil. Isso se chegar, né? Em 2024. E ele vai... Se os rumores estiverem certos, ele vai ter retrocompatibilidade com o Switch. Então você basicamente, se você quiser, claro, vai poder vender o seu, comprar o mais novo e ainda manter os jogos. Enfim, dito isso, vamos ao que interessa, tá? Eu tenho usufruído desse amiguinho aí por um ano, como eu já disse. E assim, os jogos da Nintendo são caros. R$300 num dia bom. Tá, eu tô exagerando, mas é caro, sabe? E se você optar por essa opção, por comprar o Switch e por opção de comprar os jogos, eu recomendo fazer igual eu. Eu simplesmente comprei jogo físico usado, porque vale mais a pena comprar jogo físico usado. Eu paguei, por exemplo, 210 no Zelda Breath of the Wild, R$210 nesse jogo, véio, assim, mídia física. Eu não acho que seja, é claro que é caro, mas assim, nas condições não vai ficar mais barato que isso. No Brasil, assim, é muito caro, ainda é, mas é o que dá pra ir fazer. Então avalie as opções que você tem. É caro sim, então avalie. Você tem como destravar, mas eu recomendo antes, assim, não recomendo destravar. Não tô falando que eu sou a favor de pirataria, mas se você for fazer, recomendo antes pesquisar bastante, porque tem algumas nuances. Tipo assim, Switch e tal dá pra fazer mais barato, Switch e tal é assim, Switch e tal tem que pôr o chip, porque tem 3 versões do Switch, não sei se você sabe, mas a gente vai falar sobre elas mais pra frente. Continuando falando sobre os jogos, tem promoções direto, tá? Sobre os jogos, promoções sobre jogos que não são da Nintendo, tá? Jogos assim, third party e de outras empresas, assim, cara, tem promoção direto e não é tão caro, vale a pena comprar. Isso não é tão caro. Eu tenho alguns deles, tá? Não é tão caro, vale a pena você pegar, vale a pena ficar atento à promoção também. E você pega muita coisa barata. Jogos que não são da Nintendo. Jogos da Nintendo são caros sim, eu já falei sobre isso. E assim, eu não posso deixar de falar o quão bom é você poder levar o Switch pra qualquer lugar. É um diferencial, porque ele é muito leve. Mesmo que você não vá jogar, eu não recomendo você jogar, tá? Assim, no ônibus, por exemplo. Por causa do, não sabe, nosso país não é fácil. Mas assim, mesmo se você não for jogar, vamos supor que você só vai levar ele. Por exemplo, eu levei diversas vezes pra casa da minha avó. Eu levava pro serviço. Vou contar um pouco mais sobre a parte do serviço mais à frente. Mas enfim, cara, eu levava ele. E é muito fácil, eu levei pra casa do meu sobrinho pra gente jogar. Assim, é muito simples você levar, ele é leve. Eu já tive PS4. E assim, é bem mais pesado. Ele é prático, tá? Pra você levar ele. Então assim, isso é muito acessível. E agora eu vou falar da minha história, velho. Eu zerei com meu amigo Cuphead no Switch. Eu levava todo dia no almoço, pra gente jogar no almoço. Era uma hora de almoço, a gente comia, eu botava ele ali na mesinha. Tipo, eu só abria ele na mesinha lá e a gente jogava, tá? No caso, eu comprei uma manete, mas você também pode usar o Switch, já vem mais ou menos, entre aspas, com 2 controles. É meio desconfortável, porque ele destaca ali os 2 controles, eles viram os controles só. Aí você coloca naquele suporte de manete que ele já vem com ele, que vira mais ou menos ali uma espécie de cachorrinho e vira um controle, vamos dizer assim, mais robusto. Não é tão confortável, mas não é nada horrível, mas não é tão confortável. Eu comprei um que não é do Pro do Switch, eu comprei da 8-Bit Do, que é um controle bom pra Switch, assim, aquele que imita o do Super Nintendo. Provavelmente o editor vai colocar aí pra vocês verem. Enfim, eu zerei um jogo. Eu zerei o Cuphead todo dia, 1 hora, eu levava pro serviço. Isso, cara, você não tem desconto no videogame, tá? Eu tô tentando ser imparcial aqui e não vender ele pra você, mas sim colocar os pontos. Mas nesse ponto não tem como, cara. Nenhum videogame
vai ter isso que você que é levar pra um lugar, botar em cima da mesa, dar uma manete pro seu amigo e vocês jogarem. Não vai ter. Ressalvas, tá? Antes de comprar a manete, antes a gente jogava o Dragon Ball FighterZ. A gente zerou com a Pad junto, foi muito divertido, tive momentos muito junto. Eu praticamente melhorei minha amizade com esse, tipo assim, minha amizade com esse cara se intensificou muito por causa disso, sabe? Eu sou muito grato por causa do Nintendo Switch, por conta disso também. Nossa amizade, tipo assim, intensificou muito por causa disso. E antes a gente jogava o FighterZ, Dragon Ball FighterZ. E foram jogos que não foram tão caros, tá? Foram tipo 20, 30 reais, não sei quanto que tá hoje. Mas em promoção eu peguei bem barato esses jogos aí. E eu simplesmente não tinha um controle antes. E quando a gente foi jogar FighterZ, que foi o primeiro jogo que a gente jogou de luta, eu destaquei os controles e dei metade pra ele, metade pra mim. Era desconfortável? Era, mas dava pra jogar, dava pra se divertir. E é claro que não dá pra fazer muitos combos complexos. Combo complexo a gente só foi fazer quando o controle chegou e aí cada um jogou com seu controle. Aí dava pra brincar mais, fazer combos mais complexos. Mas assim, dava pra se divertir bastante com o controle ali. Com um controle só, no Switch. Eu dava aquela metadezinha pra ele, a metadezinha ficava comigo. Enfim, falei muito sobre isso já. E eu cansei de apanhar no FighterZ, porque eu apanhava muito. E aí eu meio que convenci ele a gente ir pro Cuphead, a gente zerou junto, criou momento junto, criou história junto. Então assim, isso não seria possível se não fosse o Nintendo Switch. Nenhum videogame praticamente vai te proporcionar essa qualidade de gameplay together, gameplay junto, assim, local, gameplay local junto. Assim, dificilmente outro videogame vai te dar isso. Nisso o Switch assim ganha disparado. Mas é claro, tô tentando ser imparcial aqui. Eu também uso o Switch pra ver no YouTube muita coisa, porque a minha TV não é smart, então eu uso o Switch pra ver muita coisa. Eu uso o Switch pra ver muita coisa na TV e no YouTube. E eu também vejo anime. Eu tenho assinatura na Crunchyroll e a Crunchyroll paga nós. E eu vejo muito anime, então eu usei muito o Switch, ainda uso pra ver anime também e ver muito vídeo. Então, pra quem não tem uma TV Smart, eu achei legal ressaltar isso. Você consegue fazer isso em qualquer outro console, consegue fazer isso no PC também. Mas, em outros consoles você também tem acesso a Netflix, a Amazon Prime, outros stream. O Nintendo Switch é só YouTube e só a Crunchyroll. Não tem outro stream de vídeo, tá? Pra deixar claro, vou falar que eu não avisei. No mais, cara, assim, é um bom console, é versátil, ele é leve, tem jogos incríveis. E assim, eu parei um tempo pra jogar. Aí meu amigo conversou comigo, meu amigo tá jogando Zelda Breath of the Wild. E assim, eu já amei o Zelda Breath of the Wild, mas eu parei de jogar, sabe? Aquela coisa que, tipo assim, não porque o jogo é ruim, mas só parei. E aí meu amigo recentemente tava jogando, me lembrou de jogar e tal. E eu entrei no jogo de novo, fui jogar. E assim, eu só fui pesquisar também. Muita coisa que eu pesquisei no Zelda me animou a jogar o jogo de novo. Puzzles e outras coisas que eu fui... curiosidades, fui aprendendo, então entrei e imergi naquele jogo. Eu tô simplesmente viciado no Zelda Breath of the Wild. Inclusive, vai sair vídeo do Zelda Breath of the Wild, vou jogar mais com ele. Vou jogar mais ele pra fazer esse vídeo. Então assim, segue o canal aí, dá aquele básico, like, compartilha e me xinga aí nos comentários, fala assim, seu babaca. E enfim, se você tá falando merda, pode me xingar e fica à vontade. Enfim, é isso, então vai lá, porque eu tô viciado no Zelda e vou fazer vídeo. Mas voltando, tem em mente que a maioria dos jogos da Nintendo, também isso é importante, tá? Não tem português. Então, velho, você vai ter que saber inglês, ou você vai aprender inglês, ou você não vai, tipo assim, aprender história. Vai aprender história na marra, assim, não tem muito o que falar, o jogo não tem português, isso é muito ruim. Então eu vou passar pano pros caras aqui, isso é horrível. Em resumo, é isso, tá ligado? Só algumas outras ressalvas que eu acho importante você saber, né? Você provavelmente vai precisar de um SD card se você for comprar, porque o videogame ele tem pouca memória. Eu recomendo um site chamado Nintendo Barato. Lá você encontra console também em promoção, console Switch em promoção, você encontra jogo. E nessa época, cara, eu paguei 2.300 na versão OLED, que é o meu Switch, ele é OLED. Se você tiver em dúvida, se eu te convenci, se tiver em dúvida entre a versão OLED e a versão V2, tá? Eu vou explicar primeiro a diferença das versões para você saber, tá? Nós temos 3 versões do Switch atualmente. O Switch Lite, que é um Switch menor que não tipo assim, é basicamente só portátil. Ele é tipo um PSP, ele só funciona portátil, não tem como se conectar na televisão, sabe? É o Switch, só que ele é portátil. Ele é o mais barato, você acha?
Se eu não me engano, tá? O meu editor vai pôr aí, mas é R$800, ele vai achar ali R$800, R$900 no máximo. Ele não é tão caro, mas ele é só, você não tem como conectar na televisão, ele só funciona no modo portátil. E os Joy-Con, por conta disso, os Joy-Cons dele não destacam. Alguns jogos, tipo assim, eu acho que é só 1 ou 2 jogos, eu acho que é só um na verdade, você não vai conseguir jogar nele, porque precisa tirar os Joy-Cons, tá? Então o Switch Lite, 1 ou 2 jogos não vai dar pra você jogar, simplesmente não funciona nele, o resto você vai jogar tudo. Mas 1 ou 2 jogos você não vai conseguir jogar, porque precisa destacar os Joy-Cons pra usar o controle de movimento, que quase nenhum jogo usa, mas tem também. Aí nós vamos para a segunda versão, que é o Switch V2, que é o Switch clássico, básico, todo mundo conhece, que é o V2. É o Switch básico, você conecta na TV, tira a hora que você quiser, joga na mão, destaca os Joy-Cons, dá para seu amiguinho, pra você jogar junto, é o básico Switch. E tem o Switch OLED. Qual que é a diferença do Switch OLED para o Switch V2, que é o Switch normal? A diferença é que o Switch OLED, a tela é um pouco melhor e só, não tem outra diferença, a tela é um pouquinho melhor, só isso. A tela é um pouquinho melhor, um pouquinho maior também, mas é coisa tipo assim, 1 centímetro, 1 milímetro, é um negócio muito bizarro assim. Não é tão maior não, mas a tela é um pouquinho maior e a tela é um pouco melhor de qualidade de imagem. Assim, se você tiver em dúvida, agora que eu já expliquei, se você tiver em dúvida entre os modelos, eu recomendo você comprar o V2. Por quê? Porque o V2 ele tá ali numa faixa de 1.800, 900, no editor vai pôr, mas você acha promoção que fica nisso aí, 1.800 e pouco, por aí. O OLED é 2.200, tem uns R$300 a mais, R$400 a mais, eu sou ruim de matemática, mas enfim. E esses R$400 você usa para comprar o cartão SD que você vai precisar, ou você usa para comprar um jogo, entendeu? E eu não acho que vale tanto a pena, apesar de eu ter o OLED, eu não acho que vale tanto a pena você pegar o OLED. Pega o V2 e compra o jogo para ir. Compra jogo pro Switch com o resto do dinheiro. Ou você guarda pra você, investe, sei lá, faz o que você quiser com o dinheiro, mas é isso. Fica atento nesse site que eu tô falando, que é o site Nintendo Barato, que direto tem promoção e essas promoções são realmente boas. E você encontra promoção de jogo, enfim, fica atento nesse site aí. Eu só não sei se tá vendendo ainda, mas tem uma versão do Switch V2 que vem com Mario Kart. Eu não sei se tá vendendo ainda. Se tiver, o editor vai mostrar aí. Se não tiver, o editor vai falar e não tá. Vai pôr aí na edição pra mim. A última observação aqui que eu vou falar pra vocês, tá? É o gráfico. O gráfico, na maioria dos jogos, é capado e é HD. E é 30 FPS. Entendeu? Em quase todos os casos, os jogos vão ser capados, os jogos vão ser HD e os jogos vão ser em 30 FPS. Isso é ruim? Aí vai de você. Eu não ligo, tá? Eu não ligo. Pra mim, os jogos... E HD, tá? Não tem jogo Full HD, o jogo é capado, o jogo tem serrilhado, muito serrilhado, é visível, você vê. Assim, claro que se você tiver, sei lá, muito longe da TV, você não vai ver, mas é isso, eu não ligo. E pra finalizar, galera, pra mim é um ótimo videogame. O único problema é o valor dos jogos. Os jogos da Nintendo em si são caros. Os jogos que não são da Nintendo não são tão caros, você acha promoção, é aquela coisa básica de promoção mesmo. Normal, tipo assim, os preços acessíveis, normais, 20, 30, 50, dependendo do jogo, assim, sem ser da Nintendo, tá? Da Nintendo é caro. E falta localização, os jogos não estão em português, a maioria dos jogos da Nintendo não estão em português. Os outros jogos aí são das outras publishers e provavelmente vai ter em português. A maioria do jogo hoje vai vir em português, mas os da Nintendo não vem em português, não adianta. E claro, galera, os gráficos inferiores. Dito isso, assim, se pra vocês tudo que eu falei não é problema, vale a pena, é um jogo legal, eu gosto. E eu queria dizer isso. Então, fique à vontade, cara, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fique à vontade para se inscrever. Sua companhia aqui foi, assim, muito boa, esplendorosa. Foi uma honra tê-lo aqui comigo até o final desse vídeo.